15 de novembro de 2025. Registrando aqui Frei Gil Vander Moreira. É isso que nós estamos vivendo agora. E esse ato aqui é um ato de resistência e é um ato para poder desmascarar e denunciar o caráter mercantil da COP30. É por isso que nós estamos aqui. Nós vamos começar na nossa programação um ritual que a AVE vai fazer. A gente está aqui reunido para lembrar que todo lugar é o lugar da voz dos povos indígenas ecoar. Então a gente vai trazer aqui a memória do Rio Atu e do Rio Paraupeba, que são dois rios que são vítimas da mineração predatória, e a gente vem declarar que o Rio Atu e o Rio Paraupeba eles não estão mortos, eles estão em coma, mas que eles precisam que haja pressão da população, não só pelos atingidos em corpo humano, físico e os animais, mas também pelo corpo dos rios. São entes sagrados, são entidades vivas, que não foram reparados pelo crime em Mariana e o crime em Brumadinho. O Rio Paraupeba aguarda por ser revivido, o Rio Atu, sagrado por drenado, sagrado também por toda a população ao redor, ribeirinhos, populações rurais, os pescadores, toda a população indígena da margem também do Paraupeba, os quilombos, toda uma comunidade afetada pela morte dos dois rios. E a gente vem trazer essa honra à memória do sagrado desses rios. Depois a gente junto vai continuar falando que a nossa mãe terra não está à venda, nosso território, nossos rios não estão à venda, a nossa água não está à venda, nosso direito ao futuro não está à venda. A gente tem várias crianças aqui e a gente precisa não ser egoísta a ponto de achar que a nossa geração vai ser a última a poder nadar num rio limpo, a poder ter contato com a floresta de perto e com todos os biomas sadios. Vou chamar aqui desses rios, como eu disse, não estão mortos, estão em coma. E vou trazer uns cânticos aqui pra gente fazer essa pequena honra a esses nossos tios, avós sagrados que estão vivos. Olha a onça na ponta da areia, a onça lhe pega e arranca as orelhas. Olha a onça na ponta da areia, a onça lhe pega e arranca as orelhas. Olha a onça na ponta da areia, a onça lhe pega e arranca as orelhas. Olha a onça na ponta da areia, a onça lhe pega e arranca as orelhas. Na ponta da areia, a onça lhe pega e arranca as orelhas. Sua mãe terra, e a onça é guardiã da ponta da areia, dos rios sagrados. Dê pra gente força e coragem, pra gente continuar falando pra aqueles que não tem voz. Quem vai usar meu rio? Quem vai falar por ele? Jesus tem nós. Quem vai falar pelas águas, fazendas, pelas montanhas? Defumação aqui na Praça 7, em Belo Horizonte. Os bons espíritos acompanhem todos aqui. Eu pedi a ele força e coragem, porque ele me deu foi desligado. O que ele me deu foi desligado.
encantado, coberto de garoa. Ele pediu o quê? Eu pedi a ele força e coragem. Eu pedi a ele força e coragem. O que ele me deu foi semente de garoa. O que ele me deu foi semente de garoa. E o que ele me deu foi semente de garoa. Ai, ai, ai. O que ele me deu foi semente de garoa. É de garoa, foi semente de garoa. É de garoa, foi semente de garoa. É de garoa. Viva a voz cantada! Viva! Viva o Rio Atu! Viva! Viva o Rio Paraupeba! Viva! Viva o Rio Tapajós! Viva! Os que não estão à venda para o agronegócio! Os nossos rios são sagrados! Não serão privatizados! Não serão destruídos! Não serão vendidos! Não serão estrada para o agronegócio! Nossos rios são entes sagrados! Viva a Mãe Terra Viva! Viva! Registrando aqui para Gilvander, mística inicial aqui no protesto que luta por justiça climática, centro de Belo Horizonte, Quanto vale Praça o 7, rio? hoje dia 15 de Estão novembro de privatizando os nossos 2025. rios. Estão privatizando as nossas hidrovias. O que esperar disso se não resistir até a última gota de suor, de sangue, para defender a nossa floresta e os nossos rios? Eu tenho uma proposta para fazer aqui agora. Minha proposta é o seguinte: nós vamos inverter, nós vamos seguir. De novembro de 2025, nesse momento também está acontecendo, vai acontecer uma marcha em Belém da Cúpula dos Povos, pelo mesmo motivo, uma marcha por justiça global, pelo clima e pelas águas. Essa é a nossa marcação, essa é a nossa posição dos vários coletivos e movimentos da região metropolitana de nós estamos aqui. Praça 7 de Belo Horizonte, hoje dia 15 de novembro de 2025, registrando aqui para Gilvander, marcha pela justiça climática. Principalmente a última COP de 2024 e essa de 2025 se transformou num enorme balcão de negócio, aonde quem manda são as petrolíferas, aonde são as mineradoras, aonde quem manda são quem quer destruir a nossa floresta, aonde quem manda quer tomar conta e destruir os territórios indígenas, os territórios quilombolas, quer acabar com a população ribeirinha. Nós somos contra a privatização dos rios. Marcha global por justiça climática e pelas águas. COP30 a serviço do capital e da destruição do planeta. É a marcha acontecendo aqui em Belo Horizonte, hoje, sábado, dia 15 de novembro de 2025. Capitalismo mata, morte ao capitalismo, em defesa do meio ambiente, em defesa da biodiversidade e da vida. De destruir, parem de desmatar, nacionaliza a terra, nacionaliza já. Parem de destruir. Parem de desmatar, nacionaliza a terra, nacionaliza a terra. Parem de destruir, parem de nos matar, nacionaliza a terra, nacionaliza a terra. Parem de destruir, parem de Nos matar. nacionaliza a terra,
a população de Belo Horizonte que está passando aqui na Avenida Afonso Pena. Aqui tem a ver com toda uma luta, toda uma luta contra a luta contra o ataque ao meio ambiente. Estamos aqui companheiros do Comitê Indígena Mineiro, companheiros do PCBR, do PSTU, da CSP com lutas, está o companheiro Frei Gilvander, movimentos ambientais como Comissão Nascentes, Formar, porque está acontecendo nesse exato momento em Belém do Pará a COP30. E a COP30, que hoje é o balcão de negócios da grande capitalismo que vem atacando o conjunto dos povos originários, os quilombolas, a população negra, todos os trabalhadores e trabalhadoras, como aqui no estado de Minas Gerais. O que a Vale fez com o crime em Bento Rodrigues, o crime em Brumadinho e cada vez mais expandindo esse capital sobre os nossos territórios, passando por cima, questionando o quilombola, questionando o povo originário. Aqui, hoje, o colapso ambiental que nós vivemos nos últimos períodos, nos últimos anos, é muito grande, que coloca em risco o conjunto da nossa humanidade. Veja o que aconteceu agora há poucas semanas no Paraná. É reflexo de todo um ataque sobre esses lucros, sobre essas empresas que vêm cada vez mais aprofundando e destruindo muito. Quem lucra com a floresta? Futuro aí. Sobrevivência da humanidade. Por isso, Lula prepara leilão de 3 hidrovias na Amazônia. Fora hidrovias, né? É a marcha global por justiça climática e pelas águas acontecendo em Belo Horizonte. Hoje, dia 15 de novembro de 2025. Corrente socialista ocupar as ruas contra o genocídio. Justiça para as vítimas do Alemão e da Penha. Isso aí, meu irmão, né? É isso aí. SOS Várzea das Flores. Defender a água e defender a vida. Que beleza. Cristina, a luta continua, né? A luta é permanente, porque a ameaça à água é permanente. Nós estamos aqui porque nós vamos resistir até a vitória. É isso aí, que beleza. Lembrar para nunca mais acontecer, o Grupo Lambuzato também presente aqui na marcha pela justiça climática e pelas águas. A conivência do governo federal, pelo contrário, está potencializando, atacando os povos originários. Em Minas Gerais, o que o governo Zema vem fazendo, não só atacando a Copasa, a nossa água, mas atacando o conjunto de todos os territórios para garantir a expansão da mineração, para garantir o lucro que não fica nem 10% para o conjunto das cidades e para o conjunto dos trabalhadores. Por isso, companheirada, aqui nós temos que ter o controle das nossas riquezas, ter o controle da mineração sobre o controle dos trabalhadores e das comunidades. Nós temos que avançar para salvar o conjunto das condições de vida. E isso nós conseguimos se enfrentando com o capitalismo, se enfrentando com o que vem hoje atacando os governos, como aqui no estado de Minas Gerais o governo Zema, como também, em certa medida, o governo federal que não aprovou, que não vetou o PL da devastação. Estamos juntos nessa luta. É importante os companheiros aqui, as organizações, vir aqui para a gente estar falando, para a gente estar conversando nesse ato que é muito importante, que marca o posicionamento de um setor do movimento, de um setor da classe trabalhadora, do povo originário, para a gente estar aqui nessa luta. Tamo junto, companheirada. Que desmatar, nacionaliza as terras, nacionaliza já. Parem de desmatar! Nacionaliza as terras, nacionaliza já. Parem de destruir. Parem de desmatar! Nacionaliza as terras, nacionaliza já. É isso aí! Parem de desmatar! Nacionaliza as terras, nacionaliza já. Parem de destruir! Parem
pelo presente. Movimento Nacional Quilombo, Raça e Classe, né? O racismo ambiental é muito evidente nessa sociedade, porque o rico consegue mudar de local quando o bicho pega para ele. A população negra, o pobre, o periférico tem que engolir a seco a crise climática. Por isso estamos na rua aí defendendo um meio ambiente sustentável. É isso aí, meu irmão. A luta segue, né? Com certeza. Seguimos lutando para melhorar e para ampliar a consciência das pessoas em relação ao meio ambiente. Precisamos chegar nas favelas, nas vilas e mostrar para as pessoas da periferia que estão sendo ameaçadas hoje, no Cabana do Pai Tomás, de perder o seu espaço, porque a prefeitura quer ampliar a malha viária de Belo Horizonte e passando pelo Cabana. Então vai ter muita desapropriação e as pessoas da periferia vão perder as suas moradias há mais de 60 anos. E elas vão receber apenas uma pequena quantia mínima para poder conseguir comprar o quê? Nada. Elas vão ser deslocadas. Então precisa de desenvolvimento, porque lá no Cabana do Pai Tomás tem muitas nascentes de água, tem muitas minas d'água e elas vão ser o quê? Soterradas. Não é mesmo? Parabéns pela luta. Vamos seguir a luta, é isso aí. Marcha Global pela Justiça Climática e pelas águas acontecendo aqui em Belo Horizonte. Tem um lema do governo dizendo que vamos implementar nesse país o bem viver em defesa do povo pobre, em defesa da mulher negra. Que bem viver a gente pode ter num sistema capitalista onde não há moradia digna, onde não há escola digna para nossos filhos, onde não há educação de qualidade, onde não há saúde pública. Nosso bem viver é direito de moradia, é direito de viver
restos dessa sociedade de consumo que desperdiça, que não tem limite para o consumo. Chega de minerar a nossa terra, chega de minerar as nossas florestas, as nossas matas e acabar com os nossos rios. Precisamos de uma Copasa a favor do povo, precisamos de um estado de Minas que olhe para as nossas necessidades e não que entregue para exploração até o fim as nossas águas, as nossas serras, e estamos aqui unidos na luta, porque nós precisamos mesmo de corpos presentes, nós precisamos mesmo de marcar a nossa união, porque nós somos poucos aqui, mas por trás de nós existe toda uma floresta, existe todo um ecossistema, como diz a Evelyn, nós estamos aqui para dar voz aos rios, a minha voz é a voz do Rio das Velhas. Vamos partir agora para a meta 2034, a partir de Santa Luzia, vamos recuperar o Rio das Velhas. Deus quer ser conhecido entre as gerações. Tem que a vontade, o sangue que corre junto à água da nossa vida. Muito obrigada, uma satisfação enorme. É isso aí, garotinha, registrando aqui Frei Gilvander Moreira. Água é vida, não é mercadoria. 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 Zema, ladrão, a Copasa é do povão. Zema, ladrão, a Copasa é do povão. Zema, ladrão, a Copasa é do povão. Marcha por Justiça Climática acontecendo em Belo Horizonte. Fora Zema e em defesa da vida, nós temos que lembrar que aqui em Minas Gerais, na calada da noite, de madrugada, os deputados, em conluio com o Zema, retiraram o mecanismo do referendo para decidir sobre as águas. Todos nós sabemos, ainda mais em crise climática, com esse sol rachando aí, que sem água não tem vida. Mas o nosso governo quer privatizar a Copasa, que significa privatizar os nossos rios, tirar o acesso à água, porque a gente sabe que não vai ter água e saneamento para todo mundo, porque a empresa privada ela não está nem aí para o acesso universal a saneamento e água. E mais, o mesmo ataque que ele faz para a Copasa, ele faz para a educação, para o meio ambiente, para a saúde, que são direitos da população. É um governo nefasto que usa o dinheiro da Vale, que a gente já sabe que mata rio, mata peixe, mata gente, para governar para quem já tem tudo, gente. Tem tudo. Quer tirar nosso direito de acesso ao solo, tem moradia digna para todos. Nós sabemos. Eles querem tirar terras dos povos originários. COP30 a serviço do capital, da destruição da Amazônia e do planeta. Marcha global por justiça climática acontecendo aqui em Belo Horizonte. Hoje é 15 de novembro de 2025. Capitalismo mata, morte ao capitalismo. CSP com lutas, né? Em defesa, capitalismo mata, em defesa do meio ambiente, em defesa da biodiversidade, em defesa da vida. Sustenta o país, não. Nós sustentamos o agronegócio. Quem sustenta e alimenta esse país é a agricultura familiar. Ela que nos dá comida de verdade. O agronegócio, além de exportar, o que deixa pra gente é porcaria que tá nos envenenando. Olha os índices aí, ó, de câncer, de doenças que aumentaram nos últimos anos. Por quê? Epidemia de câncer. Porcaria que colocam em vez de oferecer alimento de verdade. A especulação imobiliária que constrói em cima de nascentes. Hoje em dia, com tanto espaço, para que destruir nascente e constrói casas pro povo? Não, olha o déficit habitacional, olha as ruas, o tanto de gente morando na rua. Será que essas pessoas querem morar na rua? Ou será que a gente trabalha a vida inteira para comprar uma casa, financiar? Tá difícil, o trabalhador tem que viver de aluguel, alimentando a especulação imobiliária. Eu termino essa mensagem depois dessa ladainha que nós já conhecemos de reivindicação tão necessária, falando da esperança. É muito bonito ver que em Belo Horizonte, no país inteiro, o pessoal lá na COP também, principalmente os povos originários e os quilombolas, estão protagonistas
aí, parabéns, companheira. Frei Gilvander registrando aqui. Não vamos permitir, a água da privada não dá para engolir. A privatização, não vamos permitir. A água da privada não dá para engolir. A privatização Não vamos permitir. A água da privada não dá para engolir. A privatização, não vamos permitir. a privatização Não vamos engolir. A privatização, não vamos permitir. A água da privada não dá para engolir. Meu nome é Pitico, eu sou do PCBR e hoje nós viemos aqui apontar a farsa da COP30, a farsa do ambientalismo liberal. E quando acontece esse festival de lobistas, compartilhando todas as riquezas do nosso país, compartilhando todas os nossos biomas, as nossas faunas, as nossas floras, os nossos espaços, os nossos territórios como capital internacional, muito se faz dentro do nosso país. O furo da foz do Rio Amazonas. Acontece também aqui em Minas Gerais, com a Serra do Curral. Acontece também com Mariana, Brumadinho, que nós sofremos até hoje. Que tanta gente sofre até hoje. Tanta gente perdeu a vida, perdeu o familiar, perdeu o negócio, perdeu o futuro da sua própria existência. Por conta desse ambientalismo. Hoje nós estamos aqui para apontar a farsa desse sistema que luta pela reprodução de um lucro que acaba com a nossa vida. Hoje nós estamos aqui para apontar a privatização da Copasa, que vai acabar com a nossa liberdade, a nosso acesso à água. Muito se fala em negacionismo ambiental. Muito se fala na direita que nega o efeito estufa e as mudanças climáticas. Mas cadê aqui os outros grupos de esquerda? Por que esse ato se faz tão importante e se faz esvaziado? Cadê os outros grupos que se calam durante essa farsa? Nós estamos aqui para lutar pelo nosso futuro. A reprodução do capital está acabando com o nosso ambiente. E não é uma questão de puramente um preciosismo ambiental. É literalmente a nossa sobrevivência. Ou a gente dá um jeito no meio ambiente ou não resta muito tempo. É revolução ou barbárie, minha gente. Essa é a única solução. E é por isso que eu quero chamar vocês aqui, no Rio, no mar, na Amazônia e Pantanal, pelo nosso futuro destruir o capital. No Rio, no mar, Amazônia e Pantanal, pelo nosso futuro destruir o capital. No mar. Bom dia, Arthur Regra do Mundo. Pedindo licença para os meus ancestrais.
justiça climática e pelas águas. Estamos em comunhão, em sintonia com os povos originários, com os povos tradicionais que estão na cúpula dos povos lá em Belém, na COP30. Mas a nossa aliança popular, ela é muito mais forte, ela é muito mais potente. A nossa aliança popular, ela é muito importante nesse momento. Então eu clamo ao povo, vamos avançar nesse processo. Eu clamo ao povo, juntem-se a nós, juntem-se ao povo originário dessa terra, para defender a nossa mãe terra. Defender, porque esse Brasil foi construído com sangue indígena. Esse país, a riqueza deles foi construído com sangue indígena e sangue da floresta, dos animais da floresta, do povo que mora dentro da floresta, cada ser que habita a floresta. Então eu clamo ao povo, junto, avançaremos, juntos, somente juntos a gente vai conseguir passar por isso. E é isso, para nós avançaremos, então o povo que avance! Avançaremos! Avançaremos! Do povo pra fazer um mundo novo. Poder! O poder do povo. Poder para o povo pra fazer um mundo novo. Poder! O poder para o povo pra fazer um mundo novo. Parem de desmatar! Nacionaliza a serra! Nacionaliza já! Parem de destruir! Parem de desmatar! Nacionaliza a terra, nacionaliza já! Nacionaliza já! Ô, gente, eu quero chamar o companheiro que é de luta, que está em todas as lutas, e está agora, não podia deixar de estar agora, nessa também, que é o Frei Wander. Gratidão. Bom dia, companheiros e companheiras! Que beleza essa marcha por justiça climática acontecendo aqui no centro de Belo Horizonte, hoje, dia 15 de novembro de 2025. Eu, Frei Wander, em nome da Comissão Pastoral da Terra aqui, quero assinar embaixo das denúncias que estão sendo feitas aqui
sou militante da CST, da Unidade Internacional de Trabalhadoras e Trabalhadores. Queria começar a minha fala saudando o primeiro dia da COP, que teve uma ocupação dos povos indígenas, uma ocupação dos movimentos sociais, que foi o fato mais relevante dessa COP, que está sendo gestada para a negociação das terras raras, para a negociação dos nossos recursos naturais. O Lula foi no território do Tapajós abraçar o povo indígena e assinou um decreto de privatização do rio Tapajós. Não à toa, na Assembleia Geral da ONU, quando o Trump fez um discurso de mais de 1 hora negando a emergência climática, o Lula vai lá e fala que pintou um clima com o governo imperialista dos Estados Unidos. Para nós não pintou um clima entre o Brasil e os Estados Unidos, ao contrário. Aqui os setores sociais estão com o clima, pintando com o povo Mundurucuru, com o clima com o povo Tapajós, um clima com defesa da nossa floresta e dos nossos rios. O Lula subiu a rampa com o cacique Raoni, e o cacique Raoni fez uma denúncia importante na cúpula dos povos. Só serviu para foto, porque até agora ele não negociou com nenhum povo indígena, nenhum direito dos povos originários. Ao contrário, passa o marco temporal, passa o PL da devastação, passa inclusive aqui no estado a privatização da Copasa, vai avançar para comprar. Ora, Zema, liberdade, o povo de Minas e a terra da mineração predatória, demarcação já. Em defesa do meio ambiente, dos povos e da vida, é o movimento revolucionário azul. Que é uma lei da ditadura, para reprimir os movimentos sociais, para processar quem não ocupou a COP30 lá no primeiro dia. O governo Zema também é cúmplice do genocídio dos povos indígenas, do assassinato dos lutadores quando privatiza a Copasa, como quer privatizar o CEMIG. Capitalismo mata. Vamos lembrar que essa semana Morte ao capitalismo. Em defesa do meio ambiente, em defesa da biodiversidade, em defesa da vida. Não trocaremos água por moradia, por fora Rodoanel. um projeto de lei para que acabasse o debate de emergência climática nas escolas, para que fosse colocado como doutrinação. O Nicolas foi presidente da Comissão Nacional de Educação em negociata com o governo Lula. Por isso nós da CST achamos que não dá para apostar mais nesse governo de conciliação de classe. Nós temos que ir para a rua, exigir a demarcação das terras indígenas, exigir o fim do Plano Safra, que bateu o recorde esse ano, mais de 500 bilhões de orçamento, enquanto lucram usar o agronegócio, nós temos inflação dos alimentos. Punição para os criminosos da Samarco e da Vale. Os dirigentes dessas empresas têm que pagar. Emergência climática já, e nós estamos aqui para exigir que a CUT e a CTB, os sindicatos da Copasa, da CEMIG, da Educação, organizem uma jornada de luta contra a privatização da Copasa, da CEMIG e dos nossos recursos naturais. Obrigado aí, gente. A todas e todos. É a Firmina eu do acho que essa PTU. manifestação aqui tem uma importância grande. Primeiro porque é nacional, né? Então em todas as capitais
humana, né? E outras vidas, outras formas de vida também. Eu quero dizer o seguinte, nós já estamos em emergência climática, o carro já está andando e nós precisamos trocar o pneu com ele andando. E eu queria fazer um destaque aqui para as ondas de calor. Nós estamos no verão, próximo do verão, e as ondas de calor elas são cada vez mais intensas. E tem algumas medidas, umas são de médio e longo prazo, outras são de curtíssimo prazo. Eu quero falar da medida de curtíssimo prazo, que são as instalações de bebedouros nas cidades. Não tem como você deixar a população tendo que comprar garrafinha de água mineral quando ela sai, porque muita gente não tem dinheiro para comprar garrafinha de água mineral. Porque água, gente, vale mais que ouro e vale mais que petróleo. Então a instalação de bebedouros públicos... O colapso ambiental é capitalista. A saída para impedir a catástrofe climática é revolucionária e socialista. Água não é mercadoria. Nossa história começa antes de 1500. Nós teremos água à disposição e as pessoas se reidratarem na hora que precisar, porque a onda de calor mata. Aqui no Brasil ainda não estão computando essas mortes, mas na Europa já morreram quase 100 mil pessoas de onda de calor. Então, pelo acesso à água universal para quem pode e quem não pode pagar. Marco Túlio, a Juventude Rebeldia. Boa tarde, pessoal. Gostaria de começar a partir do ponto dos interesses, por exemplo, da Vale. A Vale, historicamente, está interessada em lucrar como qualquer empresa no ambiente capitalista. A Vale, historicamente, está interessada em lucrar como qualquer outra empresa no ambiente capitalista. Frente a isso, ela vai priorizar a produção de minérios, a construção de barragens de rejeito, como as de Mariana e Brumadinho, em decorrência da vida das pessoas que trabalham na mineração. O que é que isso significa? Significa que quando a gente tem um desastre causado por uma empresa, quem paga é a classe trabalhadora. Não são os grandes capitalistas que lucram com ela. Não são as pessoas que estão ficando com a riqueza produzida pela Vale. E essa Vale é a maior patrocinadora da COP30. Quem paga a janta escolhe o que vai ser servido, né? E nesse sentido, a COP vai atender aos interesses dessas grandes empresas. O que significa que é a maximização dos lucros dela e o empurrar de todas as consequências dos impactos ambientais dela para a classe trabalhadora. Isso significa que quando nós tivermos ondas de calor no Brasil inteiro, com o SUS extremamente sucateado, essas pessoas vão estar com ar-condicionado e vivendo a vida tranquilamente. Quem vai sofrer com isso vai ser a classe trabalhadora. O mesmo se diz quando as inundações aumentarem, quando as enchentes estiverem destruindo as casas, desmoronando casas. Todas as consequências das mudanças climáticas são empurradas majoritariamente para a classe trabalhadora. A gente não pode perder de vista isso. A COP é um evento da burguesia para lavar sua imagem e para fingir que se preocupa com o meio ambiente. Eles não estão nem aí, não são eles que vão pagar pelas mudanças climáticas. Eles vão se proteger com o dinheiro que têm e vão empurrar tudo isso à classe trabalhadora. Heleno, Sindicato Metabase. Bom dia, companheiros. Bom dia. Meu nome é Heleno, sou diretor do Sindicato Metabase e Confidentes. Representamos os trabalhadores da mineração. Estamos aqui hoje, nesse ato, para denunciar o que o governo Zema vem fazendo nas cidades mineradoras. O Zema fez um decreto e que nesse decreto permite às mineradoras desapropriar os moradores para um processo de expansão da mineração. Na cidade de Congonhas, há duas comunidades que estão sendo atacadas. Uma pela CSN Mineração, que é a comunidade quilombola de Santa Quitéria. A comunidade do Pires, o grupo J-Men, que é a Ferro Mais, está atacando
privatizado. E a gente não sabia como consumir essa água. Após os companheiros passar mal, falaram conosco, aqui tem que consumir água mineral. A privatização é um desastre, e a gente sabe disso. É consumo caro, é desemprego, não vai haver um processo de expansão, porque o patrão, ele não tem interesse, ele não tem amor, ele tem ganância pelo dinheiro, ele não tem amor pela comunidade, muito menos pelo povo. Então, chamamos os companheiros para lutar contra esse governo que tem atacado, tanto nas terras, onde tem as nascentes, onde tem as nossas cachoeiras, onde tem a nossa flora, mas como agora também está atacando a Copasa, vai atacar a CEMIG e vem atacando tudo aquilo que é do povo. Estamos aqui, o Sindicato Metabase Profidentes luta ombro a ombro com cada companheiro, aonde o governo vem atacando o povo e a classe trabalhadora. Essa é a mensagem do nosso sindicato a esse ato. Estamos firmes na luta com vocês, companheiros. Bruna do VAT, Vida Além do Trabalho. É uma honra estar aqui hoje defendendo o meio ambiente com quem não transforma isso em uma mesa de negócio. O movimento Vida Além do Trabalho luta pelo fim da escala 6x1 e a gente sabe que o trabalhador hoje ele não tem tempo de estar aqui lutando pelo meio ambiente e muito menos tem a noção de que essa luta também é dele. Mas essa luta é de todos nós. Contra a privatização da Copasa, a gente sabe que chegar em casa e engolir uma água com esgoto não faz bem para seu ninguém. Os únicos que lucram são os empresários. Denunciar também justiça pelo que aconteceu na Vale. A gente precisa que haja uma justiça de fato, não uma enganação, porque a Vale continua aí atuando, né? E quem é que garante que não vai... Começar a falar pela privatização da Copasa. Lá no Rio de Janeiro e São Paulo, tem muita gente que eu conheço nos dois estados. O pessoal está bebendo água barrenta, saindo das torneiras. Ano passado eu estava na Cinelândia e vi uma tampa de esgoto explodindo e subindo 2,5 metros de altura. Então a gente não pode querer isso aqui em Minas Gerais. Então a gente tem que continuar essa luta contra a privatização da Copasa e usar as ferramentas que a gente não usa muito, a grande maioria. Na rede social, colocar o nome dos deputados, colocar @Romeu Zema, que eu vejo que as pessoas fazem comentários só reclamando. Fora Zema e tudo, ficou fora @Romeu Zema, fora @Mauro Tramonte. A gente tem que colocar isso para chegar nos carros, cada vez que a gente está indignado, senão não chega neles. Segundo ponto é a COP, que está sendo a maior farsa que existe. Né? A gente vê que as coisas lá são patrocinadas pela Vale, pela Coca-Cola, então não vai ser uma coisa que os povos tradicionais, que a sociedade civil vai ter o direito a entrar lá, participar e questionar e cobrar construções. Então, a gente tem que encher o saco do presidente Lula. A gente elegeu o presidente Lula, não foi para ele ser menos pior não, é para ele ser melhor, principalmente na questão ambiental. E na questão ambiental, infelizmente, a gente não vê, a gente vê assim, pouquíssimos parlamentares sendo bons e fazendo alguma coisa de concreto. Eles vão lá, fazem o projeto de lei, mas não cobram para os projetos de lei entrar em execução para poder salvar o planeta. Como a Cristina falou, a gente está com o carro andando, a gente não está com o carro andando, a gente está com o trem-bala já indo a todo vapor. Se a gente não fizer alguma coisa, as futuras gerações, a nossa também vai sofrer. Aqui eu vi que tem criança, isso me deixa um sofrimento tão grande, ver as crianças, que mundo que vai ficar para essas crianças. Então a gente tem que cobrar contra a privatização, contra a mineração exacerbada que eles estão fazendo, a perfuração na foz do Rio Amazonas também. Quando a gente vê lá o projeto, eles vão perfurar as praias do Nordeste até chegar no Amapá, lá na divisa com os países lá da América do Sul. Então a gente tem que lutar contra isso e o presidente Lula não pode fazer isso. Vai ser o maior desastre. Imagina se tem um vazamento de petróleo
vou repetir de novo aqui. Tem uma frase que, se não me engano, é atribuída ao Einstein, que ele dizia o seguinte, que ele não sabia que armas que ia ser utilizada na Terceira Guerra Mundial, mas que na Quarta Guerra Mundial seria paus e pedras. Esse planeta já foi destruído, a vida nesse planeta já foi destruída 5 vezes, 75%. O planeta sobreviveu. Só que agora, quem está destruindo esse planeta não é o seu vizinho que queima lixo, porque é o que querem dizer com a educação ambiental. Quem destrói esse país são os grandes bilionários, são os donos da petrolífera, são os donos do agronegócio. E quem ajuda a destruir esse planeta são os governos que passam pano para quem quer destruir esse planeta, para quem enfia milhões de dinheiro pro agronegócio e prejudica a agricultura familiar. É quem fazem, é quem emite uma medida provisória falando em projetos estratégicos para possibilitar de maneira mais rápida a perfuração de poços de petróleo na foz da bacia do Amazonas. E nós tivemos que ouvir na última audiência pública aqui na Assembleia Legislativa de uma secretária de governo que, ao questionarmos sobre o decreto do Zema, de que colocou o Rodoanel como uma medida e uma obra estratégica do ponto de vista de licenciamento ambiental, que nós conseguimos caçar, sabe o que ela falou? Nós estamos baseando na medida provisória que o governo Lula fez de colocar obras de caráter estratégico para furar a bacia do Amazonas. Nós fomos obrigados a ouvir isso. Nós fomos obrigados a ouvir quando a gente questiona a privatização da Copacabana, que o governo de esquerda, que se diz esquerda, privatizou a água no Piauí. Então nós não temos que passar pano. Sabe por que nós temos que passar pano? Olhe ao lado, aos ombros de quem está ao seu lado aqui. Não está faltando vários coletivos, não está faltando vários movimentos, não está faltando um monte de gente que fala que defende os trabalhadores, que fala que defende os povos das florestas, que fala que defende o meio ambiente. Cadê eles? Sabe onde eles estão agora? Defendendo a COP, porque está passando pano, porque o governo Lula enfiou o secretário do governo, que é o Boulos. Vivemos na esperança, alguém teve a esperança de que a entrada do Boulos para o governo federal ia aproximar mais os governos, os movimentos coletivos para defender o meio ambiente, para defender os trabalhadores. Sabe o que está acontecendo? Está afastando esses militantes da luta. É o que está acontecendo aqui agora hoje. Isso é uma vergonha. É uma vergonha a gente ver a Duda Salabé, vou falar o nome, que está no Instagram dela, defender a COP. Defender a COP e fala que não vai passar pano. Está passando pano. Está passando pano para uma coisa que virou um balcão de negócio. Está passando pano quando coloca o exército para evitar que os povos originários do Baixo Tapajós reivindiquem uma audiência com o presidente Lula, ou com a senhora Gajajara, ou com a Marina Silva. Esse pessoal foi reprimido. Agora, quem tem o crachá da Zona Azul, que é uma zona, quem tem o crachá da Zona Azul são 5 biologistas que defendem a mineração, que defendem o agronegócio e que defendem a mineração. E as empresas de petróleo. Quem tem o crachá da Zona Azul são 1.600 empresários da indústria petrolífera, do agronegócio e que destrói o nosso meio ambiente no dia a dia. Esse é o nosso recado da Comissão Recentes e nós vamos continuar na luta contra o PL da devastação, contra a privatização da Copasa, que a operação Rejeito seja efetivamente que leve a fundo a investigação para colocar mais gente na cadeia. Porque se a operação Rejeito foi parar no STF, é porque tem muita gente envolvida
de alto escalão no processo de corrupção dentro do sistema ambientalista aqui em Minas Gerais. Obrigado. É isso aí, Valdir. Bora, Rodoné! Bora, Rodominério da região metropolitana de Belo Horizonte. No Instagram. Agora, gente. Sereira Enjairá. Bom dia para nós. Meu nome é Enjairá. Agradeço a todas e todos aqui presentes nesse dia de sábado cedo, né? Plaquinha. Sabemos que não é todos que conseguem estar presentes nesse corre do dia a dia, mas igual várias pessoas aqui comentou, ainda é pouco. É pouco quando a gente vê a mãe sangrar, nossa mãe sofrer, nossa mãe está sendo estuprada. Infelizmente esse debate, né, essa visibilidade tem sido dada agora, recentemente, porque já é mais de 500 anos que a gente sofre com essas ameaças, com esses estupros, com essas mortes. E é preciso agora que uma caralhada de gringos venha aqui no nosso território querer ditar as regras, querer leiloar nossas matas, nossos rios, para que a gente se toca para, com todo respeito, a putaria que está acontecendo de fato. Nesse exato momento, nossos territórios estão sendo invadidos. Nesse exato momento, nossos parentes estão sendo ameaçados, estão sendo mortos. Nas periferias não é diferente. Recentemente a gente presenciou no Brasil inteiro essa chacina no Rio de Janeiro. A gente sofre também, nós indígenas sofremos porque sabemos o que é isso. Sabemos o que é cotidianamente ter nosso território invadido, nosso povo morrendo, sangrando. E agora a gente fica nessa mesma indagação. Capitalismo mata, morte ao capitalismo. Até quando vai? É sempre a mesma pergunta. Até quando isso vai ficar desse jeito? Estão vendo o nosso rio Tapajós? Esse rio que é nascente e morada de vários povos, um rio sagrado, um berço de encantarias para vários parentes. E que atualmente, e há muito tempo, tem os parentes, como os povos Munduruku, com suas crianças, seus curumins sendo infectados com mercúrio em suas entranhas. Já imaginaram? A gente está almoçando, a gente está comendo. Pelo fim da escala 6x1, não aceitaremos mais uma vida onde o tempo livre é um bem escasso. Sem nenhuma pela redução da jornada de trabalho, sem redução do salário e benefícios. Em Belém, capital da Amazônia, COP30 a serviço do capital e da destruição da Amazônia e do planeta. Nossa família nas periferias. Estamos realizando a Marcha Global por Justiça Climática. E o governo aí lá, o Helder Barbalho posando de bonitão. Posando de bonitão como anfitrião dessa COP30, onde não dá visibilidade, onde não dá voz para nossas falas. O governo Lula, que se comprometeu em demarcar nossos territórios, que se comprometeu a estar ao nosso lado na luta pela preservação de nossas vidas, da nossa cultura, ajuda a pressionar o decreto que permite a perfuração na foz do rio Amazonas. Essa perfuração, que se ocorrer, abrangerá tanto o território que hoje a gente compreende como Amapá, até o estado do Rio Grande do Norte, e por aí se estenderá por outros territórios aqui do Brasil, de Pindorama, infectando nossos manguezais, nossos peixes, morada de nossos encantados, infectando nossas crianças, nossas matas. Para onde nós vamos? Para as periferias novamente? Passar fome? Morrer com escassez? Então a gente espera que esse ato sirva para plantar mais sementes e a gente fortificar, porque a gente sabe muito bem que essa COP30 não é pra gente, mas que essa COP30 sirva pelo menos de pretexto para a gente estar consciente e estar fortalecendo nossas articulações, para a gente poder estar lutando junto pela Mãe Terra, junto pelo nosso bem viver. Que a gente compreenda que as maiores áreas de preservação ambiental, de preservação dos rios, são as áreas onde há povos indígenas. Porque é o nosso natural, é onde a gente consegue manter nossa cultura viva, onde a gente consegue viver nosso modo de vida naturalmente, tal como é, e não nesse tempo louco, doentio, que é o do capital.
Então a gente agradece aqui a todos e todas que se comprometeram a estar esse sábado de manhã aqui. Vamos fazer uma ritualística com cantos aqui para finalizar esse ato. E que a gente não deixe a peteca cair, perdão, e diga ao povo que avance. Avançaremos! Demarcação? Demarcação? Sangue indígena? Nenhuma gota mais. Sangue indígena? Sangue indígena? Nenhuma gota mais. Pecador eterno. Povo honrando os rios e reafirmando: os nossos rios não estão à venda. O Tapajós, o Rio Madeira e o Rio e o Tocantins estão dentro desse decreto do governo Lula. A gente precisa derrubar, porque essa é a abertura para a gente perder todos os rios. O rio é uma entidade sagrada, o rio não pode ser colocado como mercadoria. Estamos trazendo o Rio Atu e o Rio Paraupeba, dois que foram aqui adoecidos, feridos de morte, mas não estão mortos. É preciso que a gente lute também pela revitalização desses rios. A Vale tem tecnologia suficiente para isso, mas não existe vontade para fazer com que esses rios sejam novamente restabelecidos. Então, se o rio está morto, um pedaço de nós morre também. A gente também luta pelo Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, correndo o risco de ser destruído agora com essa permissão de perfuração de petróleo nas foz do Amazonas. A gente não pode achar que isso é normal e deixar com que esse discurso que essa esquerda vendilhona resolveu trazer, que a gente está trazendo progresso. É a mesma conversa dos colonialistas, é a mesma conversa que a gente escutou também quando sobrevivemos à ditadura militar. Nós precisamos também de uma comissão da verdade indígena. Essa memória e essa justiça tem que chegar para que a gente possa curar a nossa memória ancestral. E curando a memória ancestral, a gente cura o futuro e a gente traz futuro para as crianças que estão aqui e as que virão. Trazer um cântico, chamar os parentes. Mata Cortalém, eu encontrei meu maracá. Eu fui na Mata Cortalém, eu encontrei meu maracá. Clareia, acabou que clareia. Clareia que eu quero ver. Clareia, acabou que clareia. Cabocla do Jurema, eu fui na Mata Cortalém, eu encontrei meu maracá. Eu fui na Mata Cortalém, eu encontrei meu maracá. Clareia, cabocla, clareia. Clareia que eu quero ver. Clareia, cabocla, clareia. Cabocla do Jurema, eu fui na Mata Cortalém, eu encontrei meu maracá. Fui na Mata Cortalém, eu encontrei meu maracá. Clareia, cabocla, clareia. Clareia que eu quero ver. Clareia, cabocla, clareia. Cabocla do Jurema, eu fui na Mata Cortalém, eu encontrei meu maracá. Fui na Mata Cortalém, eu encontrei meu maracá. Clareia, cabocla, clareia. Clareia que eu quero ver. Clareia, cabocla, clareia. Cabocla do Jurema. Eu na minha aldeia tá queimando me chamar. Eu venho no bate do pé, na ponta do maracá. Eu venho no bate do pé, na ponta do maracá. Oi, tava eu na minha aldeia, tá queimando me chamar. Oi, tava eu na minha aldeia, pra que mandou me chamar? Eu venho no bandido pé, na ponta do maracá. Eu venho no bandido pé, na ponta do maracá. Viva a Mãe Terra! Viva! União, sindicato, povo trabalhador, povo originário, que é só assim que a gente cria espaços de recursos.
refúgio e a gente consegue falar dessa presença ancestral que está viva nos rios. Em cada uma dessas mudas aqui são crianças, então quem for levar, muito cuidado, muito carinho. Aonde a nossa raiz está é onde as mudas e as árvores grandes estão. Então cada um que for ter um cuidado com esses presentes que vão levar para a vida, que vão ter resposta de futuro. Alimento, sombra, árvore, essa é a nossa representação de que ainda tem jeito. Enquanto tiver árvore de pé, enquanto tiver criança chegando, enquanto tiver rio correndo e cantando, a gente vai continuar acreditando que essa marcha aqui é uma resposta. Então a resposta somos nós unidos. A gente vai encerrar com o piso ligeiro, porque a gente vai fazer esse trabalho de formiguinha, até os nossos últimos dias, nós não vamos sucumbir. Pisa ligeiro, quem não pode ficar comigo, não adianta formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode ficar comigo, não adianta formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode ficar comigo, não adianta formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode ficar comigo, não adianta formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode ficar comigo, não adianta formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode ficar comigo, não adianta formigueiro. Não assanha o formigueiro. Não assanha o formigueiro. Não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Pisa ligeiro, quem não pode ficar comigo, não assanha o formigueiro. Não assanha o formigueiro. Não assanha o formigueiro. Não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode ficar comigo, não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode ficar comigo, não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode ficar comigo, não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode ficar comigo, não assanha o formigueiro. 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 Tira na terra! Marcha por Justiça Climática acontecendo em Belo Horizonte, dia 15 de novembro de 2025. Quem gostou, compartilhe, divulgue essa vídeo reportagem. Seja militante da justiça socioambiental. Abraço de Frei Gilvander. Nós queremos bem, nós